Saúdo meus irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A quem vos cumprimenta, vos saúdo com a paz do Senhor. É sua irmã na fé, irmã Fernanda, também que é missionária desta obra, a qual o Senhor me colocou para estar à defesa daquilo que é certo, daquilo que é justo e daquilo que é verdadeiro, sabendo nós que toda a verdade está com Jesus. E a palavra do Senhor disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a palavra do Senhor também nos diz que Deus ele levantaria sobre a face da terra ministros sinceros, verdadeiros, bons, para a defesa daquilo que é justo, certo e correto. E que o Espírito Santo de Deus ele possa falar ao seu coração como o Senhor tem falado ao meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados irmãos, hoje nós vamos estar falando acerca do amor. O que é o amor e onde está o amor? Mas antes disso, eu vou estar colocando aqui no início deste áudio-vídeo, vou estar colocando uma música e eu gostaria que você meditasse na letra desse hino e deixasse também o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Amém? Então fica aí, observando atentamente, ouvindo atentamente. Aleluia, louvado seja esse hino que vai estar sendo colocado. Estão tirando pão de gente inocente, estão colhendo frutos que nunca plantaram, e assim vão vivendo tão inconsequente. O amor foi embora, o amor sumiu, o amor é a solução que o ódio nunca viu. Deixe de enganar, deixe de roubar, deixe de mentir, fale a verdade. O Pai nos ensinou a viver em união. Fala na verdade, pois somos irmãos. Responda pra si mesmo com sinceridade. Aonde está o amor? Onde está o amor? Parece que foi embora sem dar endereço. Ficou como um matar na vida, não tem preço. Como disse o ditado, é cada um pra si. Onde está o amor? Estão com uma pergunta sem ter a resposta. E fica esta pergunta pairando no ar. E o mundo não responde aonde está o amor. O amor foi embora, o amor sumiu. O amor é a solução que o ódio nunca viu. Deixe de enganar, deixe de roubar, deixe de mentir, fale a verdade. O Pai nos ensinou a viver em união. Fala na verdade, pois somos irmãos. Responda pra si mesmo com sinceridade. Aonde está o amor? Onde está o amor? Parece que foi embora sem dar endereço. Ficou como um matar na vida, não tem preço. Como disse o ditado, é cada um pra si. Onde está o amor? Estão com uma pergunta sem ter a resposta. E fica esta pergunta pairando no ar. E o mundo não responde aonde está o amor. E o mundo não responde aonde está o amor. E o mundo não responde aonde está o amor. Glória a Deus, aleluias. Amém, meus irmãos. Lindo hino, louvado seja Deus, a qual cantado, através do nosso irmão, amigo Gesso Rufino. Um hino que fala sobre o amor. Glória a Deus. E muitas verdades ditas,
através deste hino. Glória a Deus, aleluia. Amada Igreja do Senhor, por que eu vou trazer um assunto acerca do que é o amor? Porque nós vimos, meus irmãos, que nós estamos vivendo um tempo em que o próprio Senhor Jesus Cristo nos revelaram em livro de Mateus, capítulo 24, 12, aonde ele fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriara. Quando Jesus ele trouxe esse mandamento, este ensinamento, o Senhor Jesus ele já sabia do que estava acontecendo naquele tempo presente e do que também iria acontecer no tempo futuro, que é na geração de hoje que nós estamos vivendo, aonde é uma geração de acordo com o que está na Bíblia, uma geração, muitos estão corrompidos no seu entendimento, uma geração que muitos são egoístas, uma geração em que muitos não querem mais viver a sã doutrina, não aceita mais os conselhos da Bíblia, não aceita mais as instruções, de alguns profetas, líderes, ministros, porque, aleluia, sempre está apontando o seu dedo, criticando, e ali não querem mais aprender, as Santas Escrituras. Mas eu louvo a Deus, aleluia, porque o Senhor Espírito Santo tem colocado pessoas ao meu caminho, a qual tem desejo de conhecer, os mandamentos de Cristo. E eu louvo a Deus pela sua vida, você que está me ouvindo neste momento, porque Deus colocou você no meu caminho para você ouvir os mandamentos de Cristo. Porque assim como eu tenho passado e passo para você o que eu tenho aprendido, foi de Cristo. Então, tudo quanto eu tenho aprendido de Cristo, eu tenho passado para os meus irmãos, mais próximos, que são vocês. E muito mais, aqueles que ainda há de vir e observar, esses áudio vídeo, a qual o Senhor também preparou para mim no canal do YouTube. Glória a Deus. Começando a dizer que toda honra, toda glória pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único digno de ser adorado, reverenciado, amado. Louvado seja Deus. A Ele toda honra e glória. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, como eu tenho falado, Jesus, ele trouxe uma profecia, que hoje nós vimos cumprir. Glória a Deus, que hoje nós vimos cumprir aos olhos de muitos, diante dos nossos olhos, nós vimos isso cumprir, que é a profecia que ele disse no livro de Mateus 24, 12, que ele disse que se por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas para nós sabermos o que é o amor, muita gente confunde amor com paixão, com sentimento que não tem nada a ver com amor. Na verdade, de acordo com o que nós buscamos no conhecer da parte de Deus Pai Todo-Poderoso, o amor é um sentimento, meus irmãos, um sentimento muito forte. O amor é um sentimento muito forte e poderoso. Quando ele é um amor assim, revelado de Deus, ele é um sentimento muito forte e poderoso que tem capaz de perdoar. Quem está em amor, ele tem capacidade de perdoar aquele que lhe ofendeu, ele tem capaz de perdoar, de andar até mesmo, abençoando os seus inimigos e não amaldiçoando. Isso é para quem está em amor. Quem está em amor, que é o amor de Deus, consegue orar por aqueles que lhes maltratam. Outra hora a irmã Fernanda não sabia disso, outra hora a irmã Fernanda, louvado seja Deus, aleluia, não orava pelos seus inimigos, mas procurava sempre tirar satisfações das coisas, das nossas vidas, assim, que acontece na nossa vida cotidiana, mas hoje não. Hoje, para a honra e a glória do Senhor, o Espírito Santo me ensinou, aleluia, que nós devemos praticar o amor e viver o amor. E praticar o amor e viver o amor não é para qualquer um, porque você colocar isso em prática, você tem que primeiro conhecer Jesus. E é Jesus que nos dá esta virtude através do Espírito Santo, e é Jesus que nos ensina a viver esse verdadeiro sentimento, Louvado seja Deus, aleluia.
Porque o amor, meus irmãos, ele é uma força muito poderosa. Louvado seja Deus, aleluia. É um elo, né, que liga a pessoa um ao outro e a Deus. É um elo que é um sentimento que liga a pessoa um ao outro e a Deus. O verdadeiro amor, ele não depende de você receber em algo troca. Não. O verdadeiro amor, ele não depende de você receber em algo troca. Vamos pegar exemplo. Deus disse, né, ele disse na sua palavra que ele nos deu o teu filho, Jesus Cristo, né? Aleluia, por amor a nós. Ele nos amou primeiro. Então, Jesus, ele foi o sacrifício vivo, verdadeiro, a qual se entregou, né, pela santificação da minha alma, da sua alma. Glória a Deus, aleluia. E Jesus, ele fez isso não com a intenção de receber algo em troca. Jesus, ele não fez isso com a intenção de receber algo em troca. A única coisa que Jesus requer é de nós que nós venhamos aceitá-lo de boa vontade, de boa mente. Louvado seja Deus, sem duvidar do que ele deixou para nós nas Santas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Há pessoas, irmãos, que amam e se dedicam a amar uns aos outros. E há pessoas que não conseguem amar uns aos outros. Louvado seja Deus, aleluia. Mas a palavra do Senhor nos diz que não existe um amor igual, né? Louvado seja Deus, e um amor maior do que o amor de Deus pela nossa vida, pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, na verdade, o amor é uma decisão que cada um de nós temos que tomar, né? O amor depende de quem? Depende de mim, depende de você. É cada um de nós que vamos, né, colocar em prática de acordo com o que nós realmente acharmos que é certo. Porque se eu for viver em base do amor do meu próximo, só para mim ser feliz, está sujeito a nunca ser feliz. Por quê? Porque o meu próximo, ele é falho, ele está sujeito a errar. Mas o amor de Deus, não. O amor de Deus é perfeito. Deus, Pai Todo-Poderoso, através do seu Filho, mesmo eu sendo falha, mesmo às vezes eu errando, ele nunca, jamais vai deixar de me amar. Ele vai me amar. Tanto que a palavra do Senhor nos fala que Jesus, né, ele morreu pelos ímpios, pelos pecadores. Então, o amor dele não foi só para nós que já conhecemos a verdade. O amor dele é em proa de todos que ainda não chegaram ao pleno conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo, através do Espírito Santo e das Santas Escrituras, e através também do poder da oração. Glória a Deus, aleluia. Então, entendo, o amor, para poder viver o amor, colocar à prática esse sentimento de amor verdadeiro, vai depender de cada um de nós. Desta lei, o amor é uma lei, é um mandamento. Depois nós vamos estar entrando na Bíblia. A lei, o amor, ele é uma lei, um mandamento que vai depender de mim, se eu quero viver ele, colocar em prática, sim ou não, e de você, se também da mesma forma vai querer fazer isso. Mas a irmã Fernanda, resolveu e decidiu, né, achou por bem e foi convencida pelo Espírito Santo colocar em prática esse sentimento, né? E não é fácil, meus irmãos, porque eu tive que deixar o Espírito Santo de Deus quebrar muito meu ego. Ainda o Espírito Santo de Deus, ele ainda continua trabalhando. Por quê? Porque uma das coisas mais difíceis que eu achei colocar em prática na nossa vida é você amar as pessoas que te ofendem, é você amar aqueles que falam mal de você, é você amar aqueles que te traem, é você amar aqueles que nunca olha para você assim, com um olhar sincero e verdadeiro. Esse é um desafio muito grande. E quando você realmente deseja participar desse desafio, que é uma virtude, né? Que é uma virtude que dá até nós mesmos um estímulo para nós crermos que realmente Jesus veio para salvar, né? E perdoar os nossos pecados. Quando você coloca isso em prática, você aceita este mandamento, é um desafio muito grande. E quando você recebe, Deus, ele te transforma, você começa a ver as coisas com outro olhar, você começa a ver as coisas de outra maneira, você não vê como muitos vê. Outra hora, quando eu achava que eu tinha que odiar aqueles que me maltratavam, o Senhor, ele contradizeu o meu sentimento, ele me provou para mim dentro da Bíblia, que eu devo abençoar os que me maltratam. Mas como assim, irmã Fernanda?
eu devo chegar perto da pessoa que me odeia e abençoar. Não, não é literalmente assim, você vai atrás da pessoa. Não, no caso, se a pessoa te ofendeu, devolve ela não com a mesma palavra, mas devolva para ela com palavras de bênçãos, profetizando bênçãos na vida dela. Procura ter paz com essa pessoa, procura o máximo e ficar o máximo possível de ficar com o nome dessas pessoas na sua boca, porque você fazendo assim, você estará praticando o amor, porque outra hora a irmã Fernanda não fazia isso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então, o amor, ele é um sentimento muito maravilhoso que somente Jesus, só Jesus através do Espírito Santo que pode transformar as nossas vidas, o nosso ser interior e nos dar esse sentimento. Louvado seja Deus. E o amor também serve de exemplo, meus irmãos, como nós devemos amar uns aos outros de forma incondicional, né? Como Deus nos ama. O que é amar a pessoa de forma incondicional? É você amar a todos, independente se ela é negra, se ela é branca, se ela é macumbeira, se ela é católica, se ela tem algum cargo importante, se é rico, se é pobre. O verdadeiro amor condicional é esse. Você vai amar a pessoa sem você olhar, né, a fisionomia da pessoa pela cor ou pelo que ela tem. Você vai amar a pessoa de várias formas, você vai amar a todos. O amor de Deus é assim, ele ama a todos dessa maneira. Deus, aleluia, ele ama a todos desta maneira. Então nós estamos falando de amor. Amor é algo que, né, é algo assim tremendo, que louvado seja Deus, é só realmente quem tem esse sentimento dentro do seu coração, que uma vez e muitas vezes já experimentou esse sentimento, é só a própria pessoa mesmo que entende, né? Porque é um sentimento que você tem que viver. Você tem que viver para você conhecer o amor de Deus. E quando você faz assim, você chega mais perto de Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Amada igreja do Senhor, a palavra do Senhor nos diz no livro de 1 João, capítulo 8, 1 João capítulo 4, versículo 8, 1 João capítulo 4, versículo 8, o apóstolo, né, ele escreve que Deus é Deus de amor, né, e ele demonstra que o amor é um caráter divino e um caráter eterno da parte do Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Soberano, e ele também demonstra que é um amor incondicional, é um amor muito, assim, precioso, né, que ele a qual manifesta para mim e para você. Louvado seja Deus, aleluia. Então, João, né, ele deixou, né, escrito para nós, nos mostrando, nos revelando qual o verdadeiro sentimento, sentido do amor em Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E a palavra também do Senhor nos diz, né, Jesus, o que Jesus tem para falar para nós acerca do amor? O que Jesus tem para falar para mim e para você acerca do amor, pelo que eu já vivenciei, pelo que eu já, né, pude e tenho a capacidade de cada dia aprender acerca do que é o amor, o que Jesus me ensina, eu posso passar para vocês, é que o amor, irmãos, quem ama, quem está em amor, ele é paciente. A pessoa que está no amor, ele é paciente, ele é bondoso, ele não inveja o que o outro tem. Ele não se vangloria das coisas que Deus faz para ele, mas ele procura o máximo da honra e glória àquele que o ensinou, que o instruiu. O amor, ele não se orgulha, né, no seus próprios egos. O amor, ele não se maltrata. O amor, ele jamais vai procurar os seus próprios interesses. Mas o amor, ele não vai se irar falsamente, né, irar fácil. O amor jamais vai guardar rancor. O amor verdadeiro, ele traz alegria da justiça, né? Louvado seja Deus. Alegria da justiça de Deus e alegria da verdade. Mas quem não está em amor, quem não está em amor, infelizmente, ele está sujeito a alegrar com a injustiça do outro, né? Louvado seja o nome do Senhor. É isso que eu posso passar para você, o que eu tenho aprendido da parte de Deus Pai Todo-Poderoso. E sempre o Senhor tem me colocado em experiências, em prova, para mim, aleluia, me escarneando meu coração, para eu saber realmente se eu ainda estou em amor. E Deus faz isso, irmãos, com todos nós, não é só com a irmã Fernanda, é com todos nós, principalmente nós que desejamos e procuramos estar perto de Cristo. Então, o amor, meus irmãos, ele se resume em carinho, em afeição, afeto, amizade, um apego muito especial, primeiramente com Deus, né?
e depois com o próximo. Louvado seja Deus. O amor também, ele se resume em você ter uma simpatia, né, vivida dentro de você através do Espírito Santo. O amor se resume de você ser uma pessoa cheia de ternura, uma pessoa que tem, aleluia, afinidade, primeiramente com o Espírito Santo de Deus, depois com o próximo, né? Louvado seja Deus. E o amor, ele é algo assim que nos aperfeiçoa a cada dia. Nós somos colocados a provas por Deus, porque Deus prova a nossa fé para saber se realmente nós estamos em amor. O amor também, ele traz consigo, né, uma lei, né, até mesmo uma lei, só que essa lei da natureza, né, que é a natureza do homem, que é a lei da atração, da paixão, né? Isso aqui já é um amor carnal, né? Esse amor carnal de um homem para a mulher, eu estou falando do amor carnal, ele traz consigo a atração, ele traz consigo a paixão, ele traz consigo um desejo, ele traz consigo, né, um interesse, aleluia, louvado seja Deus, naquilo que ele deseja. O amor, né, o amor carnal de um homem para a mulher, esse amor ele traz também, né, um desejo de lascívia, uma tentação. Esse amor que eu estou falando é o amor carnal, mas o amor espiritual do Deus Pai Todo-Poderoso é o que eu acabei de citar anteriormente, que é um amor que você tem um apego muito especial, primeiramente com Deus e depois com o seu próximo. É algo assim que você põe em prática quando você realmente entende que Deus te chamou para viver esta verdade. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, entenda, igreja, né, que o amor ele é um sentimento de afeição, né, que você tem por uma pessoa. Eu tenho um sentimento de afeição muito grande, afeição, um apego, um carinho, né, um zelo por uma pessoa, né, que sempre está comigo. Quem? O Espírito Santo. Primeiramente, a Bíblia fala que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Eu tenho que ter, primeiramente, uma pessoa muito especial na minha vida. E quem tem que ser essa pessoa? É o Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo que Jesus ele deixou aqui na terra. E depois eu tenho que pôr em prática o meu amor pelo meu próximo. Qual que são os meus próximos? Que é meu esposo, os meus filhos, os meus irmãos da igreja, né? E aqueles a qual Deus quiser colocar ao meu caminho, amém? Louvado seja Deus. Vamos ver o que o Senhor nos fala mais acerca do amor? Louvado seja Deus. Nós até comentamos aqui no início do vídeo, mas eu quero estar relembrando os meus irmãos. No livro de 1 Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 e 7. 1 Coríntios 13, 4 e 7. O Senhor nos revela, aleluia, como que é o amor. O amor em Deus. O amor através do Espírito Santo. O verdadeiro amor através do Espírito Santo é esse, ó. O amor, ele é paciente. O amor em Deus, ele é paciente. Ele é bondoso. Ele é paciente e bondoso. Como assim paciente? Vou dar um exemplo, louvado seja Deus. Eu vou pegar os da minha casa como exemplo. Eu tenho 4 filhos que Jesus me deu. E sempre nós bem sabemos que nem todos os filhos são iguais. Cada um tem uma maneira de pensar. Tem uns que é mais elétrico do que o outro. Tem uns que é mais rebelde do que o outro, né? Por mais que nós ensinamos, por mais que nós instruímos no caminho do Senhor. Então, tem um deles que você vai ter que ter mais paciência para educar, para ensinar, para colocar no caminho, né, do Senhor, né, da sã doutrina, né? Tem um que você vai ter que ter muita paciência para orar, pedir a Deus, para Deus trabalhar no interior do coração dele. Então, esse é o amor paciente. Então, quem tem amor, ele tem paciência para ganhar um objetivo que é em proa do bem daquele que ainda não conhece a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Então, e o amor bondoso? É aquele amor que você sabe fazer a bondade. É muito parecido com a paciência, né? Que você também vai fazer um bem. Mas o amor bondoso é aquele que você está vendo uma pessoa padecer por alguma necessidade, você vai lá e usa, né, do que você sabe, que você aprendeu em Deus para a edificação da pessoa, e você ajuda a pessoa em alguma coisa que ela precisa. Vamos dar exemplo. A Bíblia nos ensina que nós devemos alimentar os pobres. É você poder tirar do que você tem na sua casa, você dá a quem não tem. É você poder, exemplo, às vezes você tem um tanto de calçado igual. Outra hora eu já fiz isso, né?
quando eu tinha muitos calçados, até poucos dias também eu fiz isso. Quando você tem muito calçado, você pega um dos seus calçados, você não está usando, você pega, dá para quem não tem. Isso é um ato de amor em bondade. Jesus ensinou que nós devemos agir assim. Então, vestes você pode, né, transmitir também, né, dando as vestes que você não usa, você pode passar para quem às vezes não tem, né, está precisando. Então, o ato de bondade não se resume também só o que você pode ver por fora, mas se resume também por dentro, que é você, né, abençoar aqueles que você vê que talvez não merece ser abençoado, mas você tem que abençoar, porque a Bíblia fala que nós devemos abençoar o nosso inimigo, que nós devemos ter paz com o nosso inimigo. É você procurar ter paz com quem não quer ter paz com você. Como assim? Você vai atrás da pessoa? Não, um exemplo, vamos supor, a pessoa não gosta de você, não precisa de você ir lá e devolver com ela a mesma crítica que ela te critica. Você pode andar, né, com essa pessoa assim, observando o caminho dessa pessoa, mas não precisa você ficar lá maltratando, devolvendo ela aquilo que ela merece. Desde que Deus mesmo, ele resolve esta causa por nós, amém? Louvado seja Deus. Então, e ele disse mais ainda no livro de 1 Coríntios 3, 4 e 7, né, louvado seja Deus, que o amor, ele não se vangloria. Quem está em amor, ele não se vangloria. É quando uma pessoa, porque é assim, meus irmãos, eu já tenho visto de tudo um pouco nesta minha vida, para me tirar de experiência, para mim não praticar as mesmas coisas. Tem pessoas que ela tem facilidade em se vangloriar em algo que ela tem. Então, quando a pessoa se vangloria em algo que ela tem, então ela não está em amor, ela está ali procurando usurpar, né, o que é de Deus. Porque a pessoa que se vangloria naquilo que Deus faz para ele está tomando o lugar de Deus, ele não está devolvendo a Deus a honra que Deus merece, mas ele está alimentando o seu próprio ventre e seu próprio ego. Então, quem está em amor não deve praticar essas coisas. Quem tem amor não pratica, na verdade, não pratica essas coisas, mas quem não está, ele está sujeito a fazer isso, amém? O amor não se orgulha. Então, quem está em amor também não vai se orgulhar, porque o orgulho foi o orgulho que fez com que Satanás ele perdesse o seu lugar, né, de honra que ele tinha diante de Deus, que é lá no céu, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes, em meio à nossa caminhada, nós temos um sentimento, irmão, que ele é terrível, que é o tal do sentimento, né, do velho homem, que é a velha natureza. Por isso que nós temos que estar sempre em oração, nós temos que estar estudando a Bíblia, nós temos que pedir o Espírito Santo para nos moldar, para nos transformar, porque o orgulho é algo terrível. O orgulho ele tem a capacidade de fazer com que a pessoa nunca se humilha um para o outro, né? Então é algo que eu falo com vocês, é fácil adquirir da noite para o dia? Não. Irmãos, tem libertações na nossa vida que leva anos para Deus libertar, leva meses para Deus libertar. Por quê? Porque vai de cada um, porque não é fácil nós sermos assim, de primeira etapa, ser convencida. O Espírito Santo, às vezes, ele tem que trazer até algumas experiências na nossa vida para nós sermos convencidos, porque o ser humano, ele é muito difícil de dar crédito às coisas que é de Deus, porque infelizmente nós seres humanos somos mais capacidade de dar crédito às coisas que são do mundo do que às coisas que são de Deus. Então o orgulho é algo terrível, que nós temos que pedir a Deus, para Deus nos dar um espírito de humildade, para a gente até mesmo se humilhar, né, perante aquele que é orgulhoso. Por quê? Porque nós devemos se humilhar. Quer dizer que você tem que beijar o pé da pessoa? Não. Muitas vezes nós temos que calar a nossa boca diante de quem é orgulhoso demais e deixar a razão com a pessoa. Para quê? Para nós evitarmos até mesmo de algo pior no futuro. Amém? Glória a Deus, aleluia. E quem tem amor também não maltrata. Eu vou usar de exemplo para os irmãos entenderem, né? Quem está no amor não maltrata, mas quem não está no amor maltrata. Porque quem ama jamais vai maltratar alguém que Deus colocou no caminho dele para ajudar, para edificar a sua fé. Louvado seja Deus. Eu vou pegar de exemplo, né? Louvado seja Deus, o Espírito Santo. A Bíblia fala que nós devemos amar a Deus. Se eu amo a Deus, então eu amo o Espírito Santo. Então eu não devo maltratar o Espírito Santo com os meus comportamentos errados. Porque a Bíblia fala assim que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Então há comportamentos que nós fazemos que acabam se tornando um comportamento de maltratar o Espírito Santo. E assim, da mesma forma, quem é humano, né, que tem um exemplo, vou pegar exemplo de cônjuge, para quem é casado, quem tem namorado, para quem tem pai, para quem tem mãe, serve para todos. Muitas vezes, louvado seja Deus, eu já tenho observado, meus irmãos,
que existe, né, casais que sofrem muito no seu relacionamento. Por quê? Porque o homem maltrata a mulher com palavras ofensivas, a mulher maltrata o homem com palavras ofensivas. Maltratar é você usar um sentimento perverso. Isso não provém de Deus, isso provém do maligno. Isso provém do maligno. E muitas vezes, né, nós que estamos na presença do Senhor, nós estamos sujeitos a ser maltratados, sim, né? Por quê? Porque a Bíblia fala que por causa do amor de Cristo nós seremos odiados. Jesus passou por isso e por coisas piores do que nós já estamos, né, passando na face da terra, o que nós temos passado. Então, a palavra do Senhor fala, quem está em amor, ele não maltrata. Não procura os seus interesses. Existem pessoas que se aproximam um do outro só para poder satisfazer os seus interesses. Eu já conheci, uma certa vez eu conheci um casal, uma mulher que se aproximou desse rapaz e envolveu com ele, teve um sentimento com ele, que ela diz que é um sentimento de amor, mas só que não é um sentimento de amor, é um sentimento de interesse. Ela estava com interesse nesse rapaz porque ele tinha carro, ele tinha casa. Então isso aí é um sentimento por interesse, então não é um amor, porque o amor verdadeiro, ele não vai nos atrair até a pessoa por interesse, aquilo que a pessoa tem. Mas quem está em amor vai ser atraído até a pessoa para fazer algo para edificação e não para sugar o que a pessoa tem. Amém, meus irmãos? Então a palavra do Senhor também fala que quem está em amor não se ira, né? Porque a ira, irmãos, é algo também terrível, que eu tenho visto muito sobre a face da terra, né? Que é algo assim que tira totalmente o foco de quem está no amor. Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. A Bíblia diz assim que Pedro era um homem que, antes de conhecer Jesus, era um homem, né, sanguinário. Tanto que nós vimos que quando Jesus foi entregue nas mãos daquele povo ali, que foi ali para pegar ele, para crucificá-lo na cruz, a Bíblia diz que Pedro, ele tirou a espada da bainha, né? Pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Então, Pedro, ele ainda não estava no amor de Jesus, tanto que ele usou da sua ira por ele ver o povo pegando Jesus e ali lançou a sua espada sobre, aleluia, aquele homem, o soldado. E Jesus o repreendeu na hora, porque Jesus falou com ele que não precisava de fazer isso, porque se o próprio Jesus quisesse, era só pedir o Pai Celestial, que o Pai Celestial ali enviaria naquele momento, né, legiões de anjos para defender Jesus. Então Jesus vem mostrando para nós que nós não devemos usar, né, dos nossos sentimentos para maltratar os nossos inimigos, por mais que eles nos ferem, nos magoam, por mais que às vezes eles provoquem em nós ira, né? Nós não podemos aceitar, nós temos que orar, buscar a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus nos deu esse exemplo maravilhoso que é repreendendo a Pedro que agiu na sua ira. A Bíblia diz também que o amor falsamente ele não guarda rancor. O que é guardar rancor, irmã Fernanda? Aleluia. Amada igreja do Senhor, guardar rancor é quando você é ofendido, é quando você é maltratado, é quando você é traído por uma pessoa, né? É quando você é abandonado, desprezado por uma pessoa que não quer nada com você. Aí, às vezes, tem pessoas que guardam rancor, fica relembrando, né, de coisas que já te aconteceu e ali começa a guardar rancor da pessoa, não consegue perdoar, não consegue transmitir o amor pela pessoa que te ofendeu, pela pessoa que te traiu, pela pessoa que te machucou. Então, quem está em amor, perdoa, mas quem não está sujeito a guardar o rancor. Então, é algo, irmãos, que nós temos que pedir o Espírito Santo para trabalhar no nosso interior. Por isso que eu falo, para adquirir a virtude do amor não é da noite para o dia. Você só vai adquirir com o tempo, com os anos, com o tempo de vida que você tiver sobre a face da terra. E também vai depender muito de você, vai depender de mim. Se eu vou dar lugar, porque Deus, tem vezes que Deus, irmãos, Ele cria situações na nossa vida para desenvolver dentro de mim e dentro de você o sentimento de amor. É algo forte, é algo tremendo, que é só mesmo quem viveu ou vive na pele sabe o que é o amor. Louvado seja Deus. O amor também, ele não se alegra com a injustiça, né? Eu vejo aí, tem pessoas aí que se alegram tanto com a queda um do outro, como diz um pastor que eu amo muito em Cristo Jesus, que eu acompanho, né, ele na internet. Esse pastor, ele fala assim, tem gente que falta um pouco soltar foguetes, e é verdade. Tem pessoas que alegram tanto com a injustiça um do outro,
que falta pouco soltar foguete por causa da queda do outro, porque irmãos, vou falar com vocês a verdade, é algo tão sério que nós estamos vivendo nos dias de hoje, que realmente o que Jesus profetizou no livro de Mateus está se cumprindo. Há tantos pecados, iniquidades, que tem levado as pessoas, né, a afastar do amor. E um dos pecados da iniquidade é a pessoa se alegrar com a injustiça do outro, né? Eu vejo pessoas que têm inveja do que o outro adquira, né? É o sangue de Jesus tem poder e repreenda, porque é algo, irmãos, que nós temos que pedir a Deus, para Deus nos cobrir com o sangue dele, para nós sermos, né, lavados, redimidos, para nós não vir praticar essas coisas. Glória a Deus, aleluia. Porque eu tenho conhecido pessoas, irmãos, até mais próximos, pessoas mais próximos, que, né, bate palma por ver o próximo, né, como diz, vou usar uma expressão para vocês entenderem aqui, na desgraça. O que é desgraça? É uma pessoa que não tem a graça de Deus. Então tem gente que se alegra em ver o outro perder sua casa própria. Tem outros que se alegram em ver o outro perder sua família. Então, infelizmente, eles não entendem, eles não compreendem. E para chegar na perfeita, né, compreensão não é fácil, porque todos os dias o Senhor ele trabalha no nosso ser para nós vivermos esse sentimento, amém? E também, mas se alegre com a verdade. Então, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é inclinado para a justiça, inclinado para a verdade, para a alegria do próximo, quem está fazendo assim, ele está voltado para o amor, né? Hoje é muito difícil também você ver alguém se alegrar, né, com a felicidade do outro. Hoje tem mais gente que inveja o que o outro adquiriu do que se alegra, infelizmente, né, irmãos? Que é só o sangue de Jesus para nos guardar, nos livrar e nos proteger, em nome de Jesus. E ele fala mais ainda, né? Porque o amor tudo sofre, verdade. Quem está em amor, meus irmãos, em Cristo Jesus, eu estou falando do amor em Cristo Jesus. Quem está em amor, ele sofre por causa da obra, primeiramente por causa, né, da sua salvação pessoal. Ele sofre por causa da obra de Deus. Ele sofre por causa da sua família, né? Ele sofre por defender um amigo que ainda não conheceu a verdade. Quem está em amor sofre. Mas também quem está em amor crê. Ele tem a capacidade de crer que Deus pode mudar a situação. Louvado seja Deus, igual. Nós bem sabemos que a palavra do Senhor fala assim, que Deus ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Se você crê que Jesus ele tem poder de salvar a sua vida, então você está no caminho certo. Então, você está no amor porque você crê. Amém? E também o amor tudo espera. Então, há um tempo para tudo na nossa vida. Então, se nós estamos no amor, nós vamos esperar, porque no tempo certo Deus há de trazer a vitória para nós. Amém? E o amor, meus irmãos, tudo suporta, né? Hoje é algo muito difícil que nós não conseguimos ver com frequência sobre a face da terra. É pessoas até mesmo, né, no meio dos irmãos evangélicos, em meio aos irmãos carnais, né, que é da família. É muito difícil você ver um irmão suportando um ao outro, né? Eles amam mais com fingimento do que com amor verdadeiro. Eles fazem até recepção entre eles, né? Para a vida carnal, tô falando irmãos carnais, né, que é do mesmo pai e mesma mãe, existe aqueles que fazem o seguinte, a acepção de pessoas, né? Ele puxa mais, como diz, ele puxa mais a sua atenção para um irmão do que para o outro. Eles têm a mania de fazer acepção, né? E sendo que a Bíblia nos ensina que quem tem amor tem que amar condicionalmente a todos, sem fazer acepção, né? E também tem aqueles que também do meio evangélico, que amam um ou outro de boca para fora, mas que também fazem acepção, né? E não podemos ser assim. Jesus nos ensinou que nós devemos ser diferente para a glória dele. Aleluia. No livro, meus irmãos, de Colossenses, livro de Colossenses 3:14, olha o que o Senhor nos fala acerca desse amor. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O apóstolo Paulo agora ele vem ensinando a igreja que se encontrava em Colossenses, ensinando a igreja que elas deveriam se revestir, né, do amor, que é o elo perfeito de Deus. Vocês lembram que o apóstolo Paulo ensinou no livro de Efésios, né, que nós devemos nos revestir da armadura de Deus? A armadura de Deus não está baseada só naquilo ali que está escrito para nós. A armadura de Deus também é nós nos revestir no amor de Deus, porque o amor de Deus é o elo perfeito
em Cristo Jesus para todo aquele que diz crer no Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. No livro de 1 Coríntios, meus irmãos, capítulo 13, 3, né, tá até escrito aí na capa do vídeo, que diz assim, ó: assim permanece agora estes três, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Então quer dizer que a fé não é maior do que o amor, a esperança não é maior do que o amor. Então o amor, ele é maior do que a fé, ele é maior do que a esperança. O amor, quem está em amor, vive o amor, ele tem que entender que o amor verdadeiro em Cristo Jesus, ele é maior de qualquer dons que Deus te der sobre a face da terra. Porque é através do amor que o Senhor, né, nos ensinou, louvado seja Deus, e nos mostrou que ele amou nós primeiro. Porque o Senhor, ele sempre vai estar sempre chamando a nossa atenção, nos aconselhando para aquilo que edifica a minha fé e a sua fé. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de 1 Pedro 4 e 8, diz assim, ó: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimo pecado. Agora nós vimos que o apóstolo Pedro, ele vem ensinando para mim e para você, nos instruindo, nos corrigindo, nos ensinando que nós devemos amar uns aos outros com sinceridade, com verdade. Como que eu amo uma pessoa com sinceridade, com verdade? É sendo sincera, falando coisas reais diante dela. Sim, mas nós temos que ter moderação, porque as palavras também mal faladas, elas têm, né, poder de machucar, em vez de levantar, destruir. Sim, nós devemos amar com sinceridade, apresentando a Bíblia para a pessoa, apresentando, né, a maior ferramenta que é as Santas Escrituras. Então, quem ama o seu irmão, ele vai apresentar aquilo de melhor que ele tem, que é a palavra do Senhor, ou vai apresentar uma oração, ou vai apresentar, né, louvado seja Deus, algo que tem a ver com aquilo que Cristo deseja que nós venhamos fazer, amém? Então, quando nós amamos sinceramente uns aos outros, né, nós entendemos que o amor que nós temos por essa pessoa, ela tem capacidade de perdoar aquele pecado que aquela pessoa cometeu contra mim ou até mesmo contra você. Mas isso é para quem está em amor. Louvado seja Deus. No livro de 1 João 4,7 diz assim, ó: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Agora você entende por que Jesus ele disse no livro de Mateus que por multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriara? Por quê? Porque nem todos são nascidos de Deus e nem todos recebeu esse amor de verdade. Porque nem todos conhecem essa verdade. Então é somente que para quem é nascido de Deus. Mas talvez alguém está se perguntando, como é que eu faço para me nascer de Deus? A Bíblia fala assim que nós devemos, meus irmãos, nascer da água, né? Louvado seja Deus, para o Espírito. Somente o Espírito Santo, você tem que buscar pelo Espírito Santo, você tem que ter uma vida de oração, você tem que ter uma vida de estudo na palavra, para você conhecer, né? E o Espírito Santo, pois é Ele que vai nos ensinar, é Ele que vai nos guiar em todas as coisas. Isso é algo que você tem que criar, é um elo que você tem que criar com o Espírito Santo para você adquirir essa virtude, né? Nós simplesmente só instruímos, mostramos a Bíblia, o que está na Bíblia, o caminho que você deve tomar, mas é algo que depende de você, assim como depende de mim, para estar todos os dias alimentando, né, o meu espírito, o Espírito Santo, que é através da oração e da palavra. Louvado seja Deus. Então, quem, né, é nascido de Deus, ele conhece o amor, ele é de Deus. Mas aquele que odeia o seu irmão, ele não é de Deus. Né, louvado seja Deus. Porque olha para você ver o que o Senhor diz no livro de 1 João, capítulo 4, 19 e 20. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos quem? A Deus. Você tem que entender que você tem que amar a Deus. E quando você ama a Deus, você tem que entender que é porque Ele te amou primeiro. E se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão e quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Então, irmãos, há algo muito sério que está acontecendo sobre a face da terra, que é, né, muitas pessoas dizer eu amo a Deus, eu amo Jesus, mas não ama seu irmão. Infelizmente, nas ocultas, nas escondidas, ele é totalmente oposto do que ele diz ser. Isso é um perigo. Por isso que o Senhor fala, né, o Senhor Jesus ele nos ensina, dizendo para nós que nós somos rodeados de grande nuvem de testemunha. Tem pessoas, irmãos, que ficam nos observando
para tentar nos colocar, né, como contradizente daquilo que o Senhor nos ensina. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque a palavra do Senhor nos diz que se nós dizemos que amamos a Deus, então nós devemos amar o nosso irmão. E como que nós amamos nosso irmão? Aqueles que nos fazem o bem e aqueles também que não nos fazem o bem. Ah, mas é impossível. Irmão, no começo parece que é impossível sim, mas depois o Senhor, Espírito Santo, ele nos convence, é ele que nos convence e é ele que realmente nos dá essa virtude, amém? Louvado seja Deus. No livro de Provérbios diz assim, ó, o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Então, quando você realmente está no amor, você perdoa o pecado que a pessoa te fez. Mas quando a pessoa não está no amor, ela tem ódio da pessoa, ela provoca dissensão com a sua língua, ela provoca injúria, ela provoca difamação, ela provoca até mesmo contendas para poder acabar com o ministério da pessoa, mas com o sangue de Jesus tem poder, repreenda esses espíritos do ódio, esses espíritos da dissensão das nossas vidas, que Deus não deixa que esse espírito do erro, né, venha agir nem dentro de nós, nem usar pessoas para poder, né, agir desta maneira, mas se usar pessoas para agir desta maneira, que Deus nos livre, nos guarde e prove que Ele é conosco, porque fiel ao Senhor, né, para concluir toda a boa obra que Ele colocou na minha mão e na sua mão. Amém, meu irmão? Glória a Deus, aleluia. Olha o que o Senhor Jesus Cristo, ele nos diz no livro de Mateus 22, 37 e 39, ele diz assim, ó, louvado seja Deus. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a este. Ama o seu próximo como a si mesmo. Irmãos, eu vejo algo que muitas pessoas têm dificuldade, que outra hora eu também tive, que é a dificuldade de amar o seu irmão. Porque a palavra do Senhor fala que nós devemos primeiramente amar a Deus. Quando você ama a Deus, você tem que amar o seu irmão. Olha o que nós acabamos de ler no livro de João. No livro de 1 João, ele já diz o seguinte, que aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Louvado seja Deus, porque se nós que dizemos que amamos a Deus, nós temos que amar nosso irmão, dependendo se ele faz o bem para nós, sim ou não. Nós temos que amar, né? E quem ama não vai ficar falando mal. Quem ama vai sempre procurar estar consertando a sua vida, tanto com Deus quanto com seu irmão, né? Louvado seja Deus. Então é algo que Deus está ensinando para mim e para você, que nós devemos sim amar a Deus, mas também nós devemos amar o nosso próximo como a mim mesmo. Eu vejo pessoas aí que falam que ama a Deus e que tem amor próprio por si mesmo, mas quando se trata do seu próximo, ele não ama o seu próximo. Mas que amor é esse? Deus jamais vai dar um amor que você vai amar só a ele e amar a si mesmo, mas não vai amar seu próximo. Então vai estar contra a Bíblia, e sendo que Jesus nos ensinou que nós devemos amar a ele, amar o seu próximo e, né, amar nós mesmos e o seu próximo. Então, a palavra de Deus, irmãos, ela é perfeita, ela não é imperfeita, e Deus jamais vai deixar as coisas pela metade, amém? Aí o Senhor fala mais ainda, louvado seja Deus, no livro de Mateus 5,44, ele diz assim, mas eu digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem. Agora me fala, irmãos, não é fácil viver essa doutrina até que Deus não te liberta. Porque quando Deus não, até que eu não dei lugar para Deus me libertar nessa área, foi muito difícil, que todas as vezes que eu ia dobrar os meus joelhos, orar pelos meus inimigos, irmãos, não era fácil. Por que não era fácil? Porque quando eu ia orar, me faltava palavra, vinha aquele sentimento de ódio daquela pessoa, mas aí eu pedia a Jesus, eu não quero ser assim, a sua palavra não me ensina a ser assim, eu quero ser diferente das outras pessoas. Então ali depende muito do que você vai pedir a Deus. Então até que o Senhor quebrou esta maldição, esse engano, né, que tinha sobre mim, hoje pela misericórdia do Senhor, pela misericórdia dele, eu consigo sim amar a todos que me ofendem, aqueles que me criticam, aqueles que não gostam de mim, daqueles que não gostam das ministrações que Deus me dá, aqueles que é contra a verdade que Deus já me revelou. Eu sempre procuro amar todos eles, eu apresento todos em oração, pedindo a Deus para abençoar, pedindo a Deus para converter eles. Então por quê? Porque é assim que Deus quer que nós façamos, né, irmãos? Que o nosso amor seja sincero e verdadeiro e não um amor mentiroso, amém? Glória a Deus, aleluia. Olha para vocês verem como é que as coisas de Deus é tão séria, que para obter o dom do amor depende de mim e de você. Olha o que o Senhor fala, Marcos 12, 30 e 31.
Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. Então, este mandamento, ele é o maior. Então, o maior mandamento é esse. É você amar a Deus e amar seu próximo. Então, esses mandamentos dependem de mim e de você. Vai depender de cada um de nós para exercer essa virtude e obter da parte de Deus. Amém? Aqui no livro de João 5,3, ele diz assim, ó. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Agora eu quero trazer uma experiência que eu tive com o Senhor Jesus Cristo. Outra hora, eu não conhecia esses mandamentos que está escrito no livro de 1 João 5,3. Eu falava assim com Jesus, assim, Jesus, é difícil demais a responsabilidade que o Senhor está me dando, eu amar os meus inimigos. Amar as pessoas que me machucam, as pessoas que me traem, as pessoas que me ofendem, as pessoas que são fingidas comigo. Eu falei com Jesus, Jesus, é muito difícil viver esse mandamento. Esse mandamento é pesado demais para mim. Aí um dia o Espírito Santo de Deus falou no interior da minha alma, ele disse para mim assim, é pesado para você até que você não conhece a minha palavra. É pesado para você até que você não dá lugar para eu trabalhar, mas a partir do momento que você liberar espaço, você não sentirá mais peso. Amém, meus irmãos? E assim eu fiz. Eu fui orando, constantemente, eu fui perseverando constantemente até que o Senhor me salvou, me tirou daquele engano que eu estava vivendo, que achando que era pesado demais esse mandamento. E hoje eu vejo, meus irmãos, que para mim não é mais pesado. Eu tenho que orar por aquelas pessoas que me odeiam. Hoje eu vejo que não é mais pesado. Eu tenho que amar, Eu tenho que amar aqueles que não andam de acordo com a sã doutrina, mas outra hora era pesado. Então hoje eu posso dizer que eu vivo esse versículo, a qual o Senhor nos ensinou através do livro de João, que é que os seus mandamentos não são pesados. Eles só são pesados para nós até que você não seja liberto, mas a partir do momento que você é liberto, você não acha mais pesado, amém? Isso serve, meus irmãos, para todas as áreas da nossa vida. Isso serve para a santificação do corpo, da alma, do espírito, amém? Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No livro também de, glória a Deus, aleluia, no livro de 1 João 3,14, ele diz assim, ó, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nosso irmão. Quem não ama, permanece na morte. Então é algo assim que eu já até falei aqui, que é sobre amar o irmão. A Bíblia fala que quando nós aceitamos Jesus e temos uma mudança de vida, nós já não fazemos mais parte da morte espiritual, mas nós fazemos parte da vida eterna para quem está em Cristo Jesus. Mas a partir do momento que a pessoa ainda não consegue amar o seu irmão, ainda permanece com ódio no seu coração contra o seu irmão, ele ainda permanece na morte espiritual. É algo terrível, Então nós temos que pedir a Deus libertação e pedir o Espírito Santo para nos conservar, para quem já foi liberto, que igual é meu caso, você que já foi liberto também, temos que pedir o Espírito Santo para nos conservar nessa verdade, porque o inimigo, irmãos, ele sempre tenta fazer com que nós venhamos voltar atrás, mas sempre o Senhor está com aqueles que é fiel a ele, amém? Não tem que temer o inimigo, nós temos que temer a Deus que tem poder de dar vida, ainda de dar a vida, de tirar e ainda lançar no fogo do inferno, que é somente ele que tem esse poder para fazer essas coisas, amém? Louvado seja Deus, aleluia. Aí no livro de Salmos 136:1, ele diz assim, ó, deem graças ao Senhor, porque ele é bom, o seu amor dura para sempre. O amor de Deus, meus irmãos, ele vai durar para sempre, a favor de mim, a favor de você. Talvez o amor, do ser humano um para com o outro, ele pode se corromper no meio do caminho por causa de pecados, por causa de orgulhos, que foi citado aqui, por causa da inveja. Mas o amor de Deus, ele permanece. Entenda uma coisa, se alguém não te amar, como a Bíblia ensina que devemos amar uns aos outros, não fica triste não, meu irmão. Minha irmã, não fica triste não. Entenda que você tem aquele que te amou primeiro, que é Deus. Amém? Louvado seja Deus. Mas também procura exercitar o dom do amor, tanto para com Deus, quanto para você mesmo e depois para o próximo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor fala assim, ó, no livro de João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, que é o único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando eu não cria nessa verdade, eu estava perecendo.
né, tendo ódio de pessoas que estavam me maltratando, né? Então, mas quando eu, né, conheci essa verdade, hoje o Senhor, ele sempre está, né, através do Espírito Santo, me ensinando, me aconselhando para conservar nessa vida eterna, que é a vida eterna é essa, é você obter libertação daquilo que outra hora você não conhecia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, amada igreja do Senhor, para estarmos aqui quase finalizando, louvado seja Deus, no livro de Romanos, capítulo 12, 9, ele diz assim, ó, o amor não seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então, o Senhor, ele vem nos ensinando através do apóstolo Paulo, que, né, deixou um ensinamento, um conselho para a igreja de Romanos, que devemos ter um amor verdadeiro, que nosso amor não pode ser fingido, porque o amor fingido, né, que é aquele amor que não está em Deus, ele jamais vai aborrecer o mal. Ele sempre vai estar a favor daquilo que é o mal, vai sempre estar a favor daquilo que o inimigo lhe oferece. Mas, quando o amor não é fingido, é verdadeiro, ele vai estar contra o diabo, que é o nosso inimigo, que é o inimigo da nossa alma. Então, quando o amor é verdadeiro, você sempre vai estar, aleluia, sempre procurando se apegar àquilo que é o bem, tanto para você, né, para você com Deus, para você e para o seu próximo, amém? Então, que o amor não seja fingido, que o amor venha a ser verdadeiro. No livro de 1 João 3, 18 e 22, ele diz assim, ó, filhinhos, não amemos só de palavras ou de aparência, mas em verdade, mostrando-os pelas nossas ações. Eu quero finalizar este áudio-vídeo em nome do Senhor Jesus Cristo com esta verdade. Olha o que o João, 1 João, ele vem nos ensinando, né? Ele já vem logo chamando nós de filhinhos. Isso aqui é para os filhinhos, isso aqui já é para quem chegou, né, ao conhecimento de que ele realmente é filho de Deus, que ele está no caminho para ser filho de Deus, aleluia. E ele diz assim, filhinhos, não amemos só de palavra. Hoje o que nós mais vimos aí, irmãos, é pessoas que diz que ama de palavra. Exemplo, entre casais, fala assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas no final é tudo uma aparência. Ele nunca demonstra com ação sinceras e verdadeira. Isso aí é algo terrível, igreja. É algo terrível, né? Louvado seja Deus, a pessoa, né, ser amada só por palavras. Mas a Bíblia, próprio Senhor, nos ensina através de João que nós não devemos amar por palavras, nem por aparência, só por aparência, mas que nós devemos amar na verdade. A verdade é o que? É a palavra que está sendo ministrada. E depois com as nossas ações. Qual que é as nossas ações? É você não aceitar, né, ser uma pessoa que você não quer ser. Igual no meu caso, eu falei com Deus, eu não quero, Senhor, ser como muitos, né, dos meus irmãos na fé. Eu não quero ser igual muitos deles estão sendo, que dizem serem, mas não é. Eu não quero ser assim. Eu verdadeiramente quero ter um elo perfeito. Eu verdadeiramente quero ser amiga do Espírito Santo. Eu falei isso com Deus em oração e esta oração agradou a Deus. E o Senhor, né, veio com a sua misericórdia e está cada dia me transformando. Então faça uma oração sincera para Deus, procura sim a cada dia ser uma pessoa melhor, primeiramente para Deus, depois para você mesmo, depois para o seu próximo. Porque eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, você não terá nada a perder, você só terá a ganhar em Cristo Jesus, amém? Quem vai sair perdendo sempre vai ser os seus inimigos, porque quando você permanecer na verdade, é Jesus que vai te honrar e confirmar toda boa obra que Ele tiver para a sua vida, amém? Então, desde já, amada igreja do Senhor, então essa é a palavra da verdade que Deus revelou ao meu coração, é algo que eu tenho vivenciado, né? E o inimigo, quero dizer para vocês, meus irmãos, o inimigo, ele é sujo, ele é traiçoeiro, ele sempre tenta trazer o contrário, ele sempre tenta trazer o contrário para tentar nos corromper, mas eu quero dizer para você, não permita que o inimigo te corrompa, por mais que você esteja na provação, permaneça em amor a Deus, por si mesmo e depois pelo seu próximo, porque essa é a vontade de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero estar finalizando esse áudio-vídeo com uma oração, profetizando e decretando sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus ele possa derramar sobre a tua vida a virtude e o dom do amor. Se você crê, Deus já toma posse pela fé, meu irmão. Toma posse pela fé. A irmã Fernanda,
aqui é pequenininha, é um vaso muito pequeno nas mãos do Senhor, aleluia. Mas Deus, ele agradou, né, de mim para estar trazendo essas verdades. Então, se você crê, recebe, em nome de Jesus, entenda que Deus é capaz de realizar muito mais na sua vida aquilo que você desejar e for conforme a segunda vontade dele. Amém? Vamos entrar em oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Poderoso Deus, eterno Pai, Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai nosso que está no céu, Pai da graça, do amor, da fé, da esperança. Pois neste momento, Senhor meu Deus, foi ministrado a palavra que o Senhor me revelou acerca do que é o amor. É bem verdade que o teu Filho amado Jesus Cristo, ele nos instruiu no livro de Mateus, dizendo que por multiplicar a iniquidade o amor de muitos tem esfriado. Mas a palavra do Senhor diz também que aquele que está em amor, aleluia, louvado seja Deus, é chamado Filho do Senhor. Meu Deus, eterno Pai, eu não sei como está a vida do meu irmão, da minha irmã, eu não sei qual dificuldade que ele tem passado, ela tem passado, mas se porventura tem alguém, meu Deus, aleluia, que está ouvindo este áudio e vídeo, que não consegue perdoar, que não consegue amar os seus irmãos da sua casa verdadeiramente, eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, quebra este elo, Senhor, que é o elo da mentira, que é da escravidão do pecado, que é de obter o ódio um pelo com o outro. Meu Deus, liberta esta pessoa, assim como o Senhor me libertou, porque outra hora, Senhor Jesus Cristo, eu tinha essa dificuldade dentro do meu coração, mas hoje, Senhor, eu posso dizer, meu Deus, em Cristo Jesus, que o Senhor está, aleluia, transformando a cada dia a minha vida, me ensinando esta verdade, esta justiça. Assim também eu profetizo sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã, a esta que receber esta palavra de bom agrado, que receber de todo o coração, porque tudo quanto foi falado foi tirado de dentro das santas escrituras, nada foi falado de mim mesma, nada foi falado, Senhor meu Deus, de mim própria, mas foi falado através dos ensinamentos, dos aconselhamentos que nós recebemos através das santas escrituras. Então eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, que ele ou ela seja liberto de toda obra ao contrário, de toda obra maligna, que tem, aleluia, feito esta pessoa andar na fé, aleluia, na morte espiritual, numa fé morna. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, levanta esta pessoa, ergue pela vereda da justiça por amor do teu santo nome, batiza essa pessoa com o teu Santo Espírito, liberta e batiza com o teu Santo Espírito em nome do Senhor Jesus Cristo. Confirma, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que eu profetizo, meu Pai, que o Senhor vem trazer a existência, a virtude e o dom do amor sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã que está me ouvindo nesta tarde, em nome de Jesus. Se você crê, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus já toma posse da bênção e da vitória em nome de Jesus. Amém? Então aqui eu quero deixar para todos vocês a paz do Senhor Jesus Cristo. E vamos finalizar este vídeo em nome do Senhor Jesus Cristo com um hino maravilhoso na voz do nosso irmão Gerson Rufino. Amém? Ouça atentamente também um outro hino que eu vou estar pondo aqui agora em nome de Jesus. Se a terra fosse um rolo de papel e a tinta fosse a água do mar, se todos os homens fossem escrivãs e o mesmo tema fossem relatar, se juntassem as aves do céu, tirassem suas penas para escrever, jamais conseguiriam anotar o grande amor que Deus tem por você. O amor de Deus não dá para descrever, ninguém pode narrar nem esquecer. O amor de Deus não dá pra comparar.